A Igreja deve se posicionar na política ou manter-se neutra? Entre influência e fé, o papel da religião nas decisões que moldam nossa sociedade desperta debates acalorados. Neste vídeo, vamos explorar até que ponto a Igreja pode, ou deve, interferir na política e como isso impacta todos nós. Mas, antes deixe o like e se inscreva no canal para me ajudar a continuar levando a palavra até você. Fique até o final e descubra uma perspectiva que pode mudar a forma como você vê a religião e o poder. Você sabia que a história da Igreja sempre esteve intricada às mãos do povoir político, moldando nações e destinos? Desde alianças secretas até conflitos abertos, a relação entre fé e poder revela uma teia complexa de estratégias e interesses. Imagine uma batalha silenciosa onde decisões de fé influenciam governos, guerras e revoluções, deixando marcas profundas que ainda hoje surpreendem a todos. Desde os tempos mais antigos, ela desempenhou papéis que muitas vezes moldaram o destino de nações inteiras, influenciando guerras, alianças e o curso da história. Sua força silenciosa e seu impacto duradouro permanecem invisíveis a muitos, mas seus efeitos são palpáveis, como uma semente que germina e cresce, revelando segredos que podem mudar tudo. E o mais impressionante? Sua verdadeira essência ainda é um mistério aguardando ser desvendado. Ao longo dos séculos, a Igreja emergiu como uma força política imponente, influenciando reinos, derrubando impérios e moldando destinos. Sua presença era tão poderosa que, muitas vezes, as pessoas tinham medo de questionar seus ensinamentos, como se uma sombra se estendesse sobre suas vidas. Imagine uma teia invisível, tecida com autoridade e poder absoluto, onde líderes religiosos comandavam decisões de guerra e paz, muitas vezes de cima de uma cruz ou altar. Uma revelação chocante que desafia a percepção de uma instituição espiritual, demonstrando sua articulação política quase militar, capaz de manipular povos e reinos como marionetes em um palco de fé e poder. E esse posicionamento, muitas vezes silencioso, foi como uma semente plantada em solo fértil, pronta para florescer no momento exato, influenciando desde decisões cotidianas até o destino de nações inteiras. Uma simples postura, como um movimento de resistência ou uma escolha de silêncio, pode transformar o curso da história, deixando marcas invisíveis que resistem ao tempo. Imagine só o impacto de um líder religioso que decide se envolver ativamente na política de seu país. Sua voz, carregada de fé e esperança, atravessa bairros e redes sociais, inspirando mudanças reais. Será que sua influência poderá transformar a nação ou acender uma faísca de conflito? O futuro pode depender de uma decisão assim. Em momentos cruciais, a Igreja ergueu suas vozes e paladinos, apoiando reis e governantes que buscavam consolidar seu poder absoluto. Apostou na influência espiritual para legitimar reinos, transformando templos em palcos de autoridade. Como uma força silenciosa, porém poderosa, ela moldou destinos, deixando marcas indeléveis na história. Imagine um castelo de cartas, onde cada apoio fortalece a base, mas também revela os riscos de uma aliança instável e perigosa. Qual será o próximo movimento desse jogo de poder? Em outros momentos históricos, ela desafiou regimes autoritários com coragem incomparável, enfrentando bombas e repressões. Seus discursos inflamados inflamaram multidões que buscavam liberdade, como uma chama que não se apaga. Quando os opressores tentaram silenciar sua voz, ela resistiu, uma verdadeira heroína em meio ao caos, deixando um rastro de esperança que ainda ecoa nos corações. Um exemplo marcante foi quando a Igreja declarou a Guerra Santa, infligindo uma onda de fervor e medo entre povos e nações. Imagine cidades inteiras em chamas, bandeiras religiosas liderando exércitos implacáveis, enquanto fiéis acreditam estar cumprindo uma missão divina. Essas campanhas moldaram o curso da história, deixando marcas que ainda ressoam até hoje. Ela foi uma das maiores patronas da educação e da cultura na antiguidade, uma verdadeira visionária que dedicou sua vida ao avanço do conhecimento. Sua generosidade iluminou caminhos obscuros, transformando estudantes e artistas em ícones eternizados na história. Como uma luz que nunca se apaga, seu legado continua a inspirar gerações, despertando a esperança de um mundo mais esclarecido. Mas o que realmente a motivou a dedicar sua fortuna e influência a esse propósito? No entanto, há momentos em que a Igreja preferiu permanecer neutra, mesmo diante de conflitos civis passionais e sangrentos.
Como uma observadora silenciosa, ela quis evitar que suas ações inflamassem ainda mais as disputas, mantendo uma postura de distância emocional, como um árbitro invisível que não se deixa envolver pelo caos ao seu redor. Essa ambivalência provoca uma inquietação profunda no observador. Ela revela a complexidade do papel que desempenha na sociedade, muitas vezes ambíguo e multifacetado. É como uma peça de arte incompleta, que instiga questionamentos, despertando emoções conflitantes. Será que sua presença realmente beneficia ou apenas desafia o entendimento do coletivo? A resposta pode estar escondida em detalhes que ainda não conseguimos enxergar. Ela se pergunta se deve mergulhar de cabeça na política para defender seus valores ou permanecer na zona de conforto, evitando conflitos. Imagine uma pessoa em uma ponte entre dois mundos, de um lado, a segurança de não se envolver, do outro, a chance de criar mudanças reais. E se ela decidir cruzar? Quais riscos e recompensas estarão à sua espera? A decisão pode transformar tudo. Um ponto bastante emocionante é pensar nas figuras que fizeram história nesse contexto. Como atores silenciosos que, com coragem e visão, moldaram o caminho para o futuro, deixam marcas indeléveis na memória coletiva. Cada passo dessas pessoas é como uma chama que ilumina a escuridão, inspirando gerações. Imagine o peso emocional de sua luta e o impacto de suas escolhas, verdadeiras pontes entre o passado e o amanhã, impulsionando mudanças que ainda ecoam nas nossas vidas. A coragem de figuras como Martinho Lutero foi como uma centelha que incendiou uma revolução silenciosa. Imagine um homem diante de uma muralha imensa, desafiando um império de poder absoluto. Sua coragem atravessou séculos, moldando o destino de milhões, provando que uma decisão audaciosa pode quebrar algemas invisíveis e mudar tudo para sempre. A influência do Papa na formação de tratados de paz e guerra moldou acontecimentos históricos, às vezes com desafios e controvérsias. Contudo, por trás dos conflitos, a Igreja promoveu ações intensas de amor, solidariedade e caridade, tocando vidas com gestos que atravessam o tempo. Como um farol na escuridão, sua presença deixou marcas inesquecíveis. E essa complexidade revela uma história que ainda surpreende. A fundação de hospitais, escolas e obras assistenciais pelo mundo representa uma força invisível que transforma vidas diariamente. Imagine comunidades inteiras resgatadas do esquecimento, onde o acesso à saúde e educação se torna realidade, como uma luz que rompe a escuridão. Cada projeto é uma esperança, cada estrutura uma promessa de um futuro melhor. E o mais surpreendente ainda está por vir. Contudo, não podemos ignorar os momentos em que ela se usou do poder para manipular ou controlar. Como uma marionete invisível, ela puxou os fios invisíveis do medo e da dúvida, transformando decisões em armas silenciosas. Pense em uma rainha que, mesmo encoberta por seu próprio véu, consegue, com um movimento sutil, fazer tudo ao seu redor se curvar à sua vontade. Esses instantes revelam um lado sombrio e ameaçador, onde a manipulação se esconde por trás de sorrisos e promessas furtivas, deixando o ar carregado de ansiedade e incerteza. E se esses momentos de controle estiverem mais próximos do que imaginamos? Muitos indivíduos de alto prestígio, usando sua influência e reconhecimento, moldam eleições e decisões governamentais de maneiras ocultas e poderosas. São figuras que, ao exercerem seu prestígio, podem transformar votações em verdadeiros negócios de troca de favores. Como um gigante silencioso, sua presença pode decidir o destino de uma nação, deixando perguntas inquietantes no ar: quem realmente controla o jogo? Essa história nos leva a refletir sobre o limite tênue entre doutrina e poder político, onde ideias se transformam em armas. Imagine uma narrativa onde uma crença, outrora inocente, se torna uma força capaz de moldar governos e manipular massas. Até onde a fé acaba e o controle começa? O impacto emocional é visceral, revelando que o maior perigo reside na mistura de convicção e autoridade. Qual será o papel ideal da Igreja na política? Apoiar, resistir ou permanecer neutra? Imagine uma ponte de pedra, que liga o sagrado ao social, carregando o peso das decisões que moldam vidas. Será que ela deve caminhar ao lado do poder ou manter-se à margem, protegendo seus fiéis das escadas escorregadias do jogo político? A resposta revela não apenas uma escolha, mas o destino de uma instituição que influencia corações e sociedades.
Cada época apresenta um cenário diferente, cheio de cores, sons e emoções que desafiam nossas habilidades e nossa coragem. Imagine um rio mudando de curso, forçando-nos a navegar por águas desconhecidas e agitadas. Assim são os desafios do presente, sempre adaptando-se, exigindo resiliência e inovação. Cada momento é uma oportunidade de provar que podemos superar qualquer obstáculo, mesmo quando o caminho parece incerto e cheio de obstáculos inesperados. Uma coisa é certa, o envolvimento da Igreja na política sempre gera debates acalorados, como uma tempestade em um copo de água. A emoção toma conta, e opiniões se dividem como um terreno baldio marcado por opiniões opostas. É como uma batalha silenciosa, onde a fé encontra o poder, e muitas vezes, a linha entre o sagrado e o secular se torna tênue, deixando todos à beira de uma decisão que pode mudar o curso da história. E mesmo hoje, muitas pessoas questionam até que ponto ela deve influenciar as decisões do Estado, como uma força silenciosa que molda o futuro. Será que ela é uma aliada ou uma ameaça? Como uma brisa que passa despercebida, sua presença sutil pode determinar destinos, enquanto as dúvidas permanecem no ar, aguardando um desfecho que ninguém consegue prever. O mais importante é pensar na missão principal dela, promover valores de amor, justiça e paz. Imagine uma luz que ilumina o caminho de cada ação, tocando corações e despertando esperança. Como uma árvore que oferece sombra e frutos, ela deve cultivar ações que inspirem união, respeito e solidariedade, enfrentando desafios com coragem e determinação. Como ela pode cumprir esse papel sem se perder na busca pelo poder material, enfrentando as tentações de riqueza e reconhecimento que inflamam a alma? É uma batalha interna, como caminhar numa corda bamba, equilibrando sonhos e valores. Cada decisão, uma batalha silenciosa, enquanto o silêncio da verdadeira essência clama por atenção. Guia-se pela convicção ou pelo brilho ilusório do mundo externo? Essa é uma questão que cabe a cada um de nós refletir profundamente, como se fosse um espelho que revela nossas verdadeiras escolhas e valores. Imagine uma bifurcação na estrada, onde o caminho que você decidir certamente moldará seu futuro. É uma oportunidade de compreender quem realmente somos e o que estamos dispostos a alcançar, pois, ao final, a resposta revela-se silenciosa, mas poderosa. Afinal, somos todos chamados a agir com ética e responsabilidade na sociedade. Cada decisão que tomamos, por menor que pareça, reverbera como uma pedra lançada em um lago tranquilo, criando ondas que podem transformar vidas. Nunca é tarde demais para escolher o caminho certo, mas a verdadeira questão é: até onde estamos dispostos a ir para fazer a diferença? O exemplo de história revela que o envolvimento da Igreja vai além das palavras, ele transforma vidas de maneira profunda e duradoura. Imagine uma comunidade que, após a atuação de líderes espirituais dedicados, encontra esperança onde antes havia desespero. Uma jovem, ameaçada pelas circunstâncias, encontra refúgio e confiança na fé renovada, inspirando outros a acreditarem na mudança real. Essa conexão emocional e visual demonstra que o impacto vai além do físico, tocando almas e despertando uma força interior desconhecida. Assim como uma chama que se acende, o envolvimento verdadeiro pode iluminar o caminho de inúmeros corações, mudando o rumo de suas histórias para sempre. E tudo começa com um pequeno gesto, uma palavra de esperança que, quando unida a uma ação sincera, revela um poder transformador surpreendente. Mas o que acontece quando essa força se multiplica? Seja defendendo os vulneráveis em momentos de crise ou apoiando causas justas com paixão e coragem, ela sempre esteve presente, como uma luz que nunca se apaga. Sua presença é como um farol que guia aqueles que estão perdidos na escuridão da injustiça, despertando esperança e força. Cada ato, cada palavra, é uma prova viva de que a verdadeira coragem nasce de um coração generoso. E, no silêncio de suas ações, ela guarda segredos que podem transformar tudo ao seu redor. Quem ela realmente é? O que a faz continuar pulsando com essa determinação inabalável? A resposta está mais perto do que se imagina, e o próximo capítulo promete revelar algo que mudará tudo para sempre. Mas cabe a nós decidir qual legado queremos que ela deixe. Será uma história de coragem, resiliência e esperança ou de silêncio e esquecimento? Como uma árvore que deixa suas raízes no solo, nossas ações e escolhas determinam o futuro que ela carregará. Cada detalhe, cada gesto,
constrói essa trajetória definitiva. Uma história de influências muitas vezes complexa, cheia de motivos nobres e também de equívocos, revela a jornada silenciosa de pessoas que lutam para fazer o bem, mesmo quando os caminhos se cruzam de forma confusa. Como uma teia delicada, onde cada escolha traz consequências invisíveis, deixando marcas profundas na alma. Afinal, o que impulsiona esse labirinto de intenções é muitas vezes uma esperança esquecida, um desejo escondido de mudança, que pode transformar tudo em um instante. O que realmente permanece por trás de cada decisão? Portanto, a reflexão é: como podemos construir uma sociedade mais justa, com princípios cristãos aplicados na política? Imagine ruas permeadas por ética, transparência e compaixão, onde líderes deem exemplos de integridade assim como um farol ilumina o caminho escuro. Cada decisão, uma oportunidade de transformar o mundo, de plantar sementes de esperança que podem florescer em justiça real. E a pergunta permanece: qual será o próximo passo rumo a essa mudança poderosa? E como a Igreja pode continuar sendo luz neste caminho desafiador, preservando sua essência pura e verdadeira? Imagine-a como um farol brilhando firmemente na tempestade, guiando almas ávidas por esperança. É possível transformar tradições em atos de amor concreto, como uma árvore que cresce firme mesmo sob ventos fortes, sem perder suas raízes. Que essa história nos inspire a refletir profundamente sobre como a fé e a política moldam cada aspecto de nossa existência. Como uma semente que germina na terra, essas forças influenciam nossos valores, escolhas e sonhos. Em um mundo onde o amor deve prevalecer, é fundamental unir esses pilares para construir uma sociedade mais justa e consciente.